tentar explicar aqui rapidamente. Isso aqui, ó, é o formulário para o cara responder a pergunta. Aqui é o grupo repetidor macro e aqui é um outro grupo repetidor que puxa as opções para responder essa pergunta. A pergunta aqui é o título o texto da pergunta. Aqui são as opções que eu escolho numa outra tabela. Quando o cara clica em salvar aqui, ele vai pegar uma dessas respostas e essa pergunta e indexar numa terceira tabela, que é a tabela de respostas respondidas, que eu chamei aqui, ó. Ele cria um novo registro na tabela respondidas, puxa o ID da pergunta, da tabela pergunta, adiciona o usuário que respondeu e busca também uma opção selecionada da tabela de opções. E também busca o quanto que vale essa pergunta lá na tabela perguntas. Na tabela de perguntas. Então ele joga tudo isso na tabela respondida. Então ele vai junta esses dois dados das duas tabelas numa terceira. Só que eu queria colocar uma outra coisa aqui, ó, lá na pergunta, para ele só aparecer aqui. Deixa eu puxar aqui, tá demorando. Para ele aparecer aqui nesse grupo repetidor somente perguntas que nunca foram respondidas por esse usuário. E eu não estou conseguindo. Eu já pensei. Aí o que eu fiz? Eu fiz lá na tabela pergunta, aqui ó, na tabela pergunta, quiz perguntas, eu coloquei aqui um campo que chama usuário que respondeu, respondido por, aí lista de usuários, para puxar uma lista de usuários. E aí eu queria pegar e adicionar o usuário que respondeu. Porque aí eu coloquei essa daqui com múltiplos, vai virar uma lista, né? Aí todo usuário que respondeu eu coloco lá, que aí depois eu filtro para não conter esse usuário. Só que eu não estou conseguindo fazer aqui, ó, não sei o que eu estou errando. Quando o cara clica aqui nesse, deixa eu ficar mais visual aqui, ó. Quando ele clicar aqui, ó, no responder, eu queria que ele adicionasse o usuário na tabela pergunta. Eu não sei por que não aparece para mim. Aonde que eu estou? Se é aqui, ó, Data Things, seria alterar, né? Make change a new thing. Que eu queria alterar a pergunta que já existe e adicionar quem respondeu ela na lista lá. Só que aqui não aparece. Aqui já aparece. Tá vendo? Aqui é a lista de tabelas. Eu alterei, criei uma nova respondida. Fiz uma alteração no usuário, aqui ele até aceita. Ó. Make change to user. New user. Só que aqui não está aceitando a tabela perguntas, eu não sei, não aparece essa opção. Eu queria adicionar lá na pergunta quem que alterou ela, mas não tem. Não sei porquê. É aqui que eu estou agarrando. Se tiver uma outra ideia, não sei se deu para passar o que eu preciso. Valeu, gente.